Boa noite, amigos, muito boa noite. Boa noite, Londrina, boa noite, Norte do Paraná. Boa noite, Cascavel, boa noite, Foz do Iguaçu, Jacarezinho, Cornélio. Boa noite, Guarapuava. Boa noite, Brasília, boa noite, Rio. Boa noite, Belo Horizonte. E especialmente você de Londrina, boa noite. Boa noite, doutor Viana. Antônio Carlos e Andrade Viana. Boa noite, Militão. Eu estou impressionado aqui como que o programa está entrando no Brasil todo, hein? Pois é. Pelo que você narrou aqui. O programa está prestigiado. É. Parabéns você. Parabéns, Obrigado. Militão e Militão. Obrigado. O pessoal fala que somos cabeça de rede. Isso cresce a importância nossa. Falando em cabeça, você acha que a cabeça do ministro Delfim Neto ferveu com a Polícia Federal investigando 15 milhões em propinas pagas ao ex-deputado? Os amigos dele dizem que ele é um lobista. Isso é mesmo. No Brasil tem o quê? 3, 4 pessoas profissionais que têm condições e capacidade, porque o Delfim Neto é um dos maiores economistas do Brasil e do mundo. Pois bem, o Brasil tem umas 3 ou 4 pessoas do nível dele, olhe lá, que seria capaz de montar um consórcio entre as grandes consultoras, 5 grandes consultoras para construir uma obra gigantesca. Porque isso dá um trabalho, leva 2 anos para você montar um consórcio desse. Entre reuniões, minuta, contrato, acertos, disputa e tudo mais. 5 empreiteiras para você reunir não é fácil. Tem que ter alguém que conheça o sistema e trânsito em todos e tenha, vamos dizer assim, capacidade para resolver isso. Esse é o Delfim Neto. Ele cobrou por isso. Ele cobrou por isso, recebeu por isso, para fazer esse serviço, está lá no contrato, certo? E agora, o exagero das acusações, é sempre assim, o exagero das acusações, aí ele recebeu sim, mas... Aí eu vi uma entrevista do procurador, o procurador disse assim, ele recebeu verba de propina sem precisar fazer nada. Como não precisar fazer nada? O consórcio foi feito, a usina foi construída. Como? Quem é que vai fazer aquela minuta? Isso não é coisa que um contador faça, que um advogado faça. Isso não é, são 3 ou 4 pessoas no Brasil com condições de fazer isso. Que é a Belo Monte lá. Que é isso, que é a Belo Monte, a usina. Para fazer um contrato e o acerto entre 5 grandes consultoras, porque uma só, por mais gigante que seja, não consegue... Não tem capacidade para isso, nem financeira, nem política, nem logística para isso. Preciso 5, assim como Itaipu. Foram 5 grandes consultoras, todas, no mundo inteiro é assim. Agora, quem que reúne 5 consultoras para fazer um projeto gigantesco Precisa desse? ter muito conhecimento, sabedoria, relacionamento. O chamado, o americano chama de networking. Isso. Né? O lobista nos Estados Unidos é profissão. Aqui eles agora vão regulamentar. Precisa. Não é chuncho nenhum. Não. O Delfim Neto cobrou 9 milhões para fazer isso. Claro, o trabalho de 2 anos, ele tem uma equipe monstruosa e o trabalho que dá, isso aí leva 2 anos com muita reunião. Você quebrar a resistência de um, a vaidade do outro, aí o cara fala assim, não, se ele vai fazer o projeto, eu quero fazer a execução. O outro fala, mas não pode, temos que... Aquelas coisas de grandes negócios. Sabe o que acontece? Às vezes o cara é bem informado, tem umas informações para dar, e vem um cara e fala assim, vamos almoçar comigo, quero pagar um almoço para você. Aí leva o cara no melhor restaurante e tal, para tirar do cara informações. Uma vez aconteceu com um cara, ele disse assim, vamos fazer o seguinte, você quer conversar comigo, eu cobro, vamos dizer, 10 mil reais por meia hora. Você me paga e eu pago o almoço para você, vou fazer o contrário. Não é assim? Não, escuta, aqui em Londrina, para você aprovar uma lanchonete, vou estabelecer uma lanchonete aqui, você vai levar 2 anos com a prefeitura enrolando, dizendo que não pode, agora vem vigilância sanitária, aí vem o IPU, vem a CODEL, vem não sei o quê, vem fiscal, 2 anos para tirar o alvará. 2. Aqui em Londrina, uma lanchonetezinha. Você imagina construir uma usina daquele tamanho. Imagina. Só para fazer os licenciamentos e para fazer... Então, aí a pessoa cobra caro. E tem que cobrar, porque tem que cobrar. Anos de... Aí vem o promotor e fala assim, ele não fez nada, ele recebeu dinheiro. Por que o PT ia pagar para o Delfim Neto, que é o outro extremo da extrema-direita?
Vai pagar para ele para quê? Ah, porque eu quero prestigiar o Delfim e vou dar 9 milhões para ele. Ah, ele foi professor da Sorbonne, amigo do general? Não é por isso não. O PT estava preocupado com isso? Não. É porque o cara foi contratado para prestar um serviço. É diferente. Se houve chuncho, se houve superfaturamento, se houve desvio de verba, isso é outra coisa. Agora, o que o cara recebeu está no contrato, pagou imposto sobre isso, está lá declarado. Recebeu pela sua sabedoria. E ele recebe muito mais, porque cada cliente dele paga isso, em torno de 10 milhões de reais uma consultoria. É isso. Na revista Época, o Príncipe Quer Vingança. Marcelo Odebrecht, que está na prisão domiciliar, diz que ele foi... Abandonado. Ele traiu o pai, e agora diz ele que está abandonado pelo pai. Falou para a filha mais velha dele, que agora vai até o fim, quer denunciar, inclusive, diretores da empresa do pai. Virou briga de família, será? Você acha isso, que isso ainda vai levar? Eu acho que o que aconteceu com ele, ficou 1 ano e meio, 2 anos preso. Eu acho que isso desestabiliza qualquer pessoa, do nível dele. Qualquer pessoa. Porque quem entra e sai da cadeia desde criança, não estranha. Já é o ambiente da pessoa. Agora, um rapaz bem criado, rico, poderoso, assessor para tudo. Ele era mais poderoso que um senador da República. Muito mais poder do que um senador da República. Foi criado assim, né? Tocava uma empresa gigante, uma das maiores do mundo. Um homem que até presidente da República pedia audiência para ele, era o inverso. Ele não falava com o presidente que ia falar com ele. Sim. Essa é a história. Aí, de repente, põe o cara numa cela, numa cidade fria como Curitiba, o cara se ralou inteiro. Aí desmoraliza tudo, teve que contar tudo, teve que devolver dinheiro, acabaram com a empresa dele, destruíram o patrimônio, a família, destruíram tudo. Ele foi responsável por as coisas que ele fez. Sim. Está pagando e vai pagar pelo que ele fez. Ninguém está tirando esse mérito. Mas a cabeça do cara, ele nunca mais vai ser a mesma pessoa. Agora ele briga com o pai, depois já brigou com os diretores lá, outros diretores que eu vi que ele brigou pela imprensa. As filhas pedem explicações. Morro abaixo. Virou uma horta de pepino. Morro abaixo, vai ter depressão, vai ter problema, termina tendo câncer e acabou. Ontem o ministro Fachin, praticamente ele deixou na mão da ministra da Carmen Lúcia a prisão ou não do Lula. Ele disse que era que tem que resolver, mais ou menos isso. Isso aí é o seguinte, isso é a covardia do Supremo, covardes, porque o Fachin negou, o advogado fez um recurso e o Fachin, ao invés de botar na turma, o Fachin sabe que perde na turma. Jogou para o plenário. Jogou, mandou para a Carmen Lúcia pôr no plenário. E a Carmen Lúcia, covarde, a véia covarde, ela disse que não vai pôr em pauta, porque sabe que vai perder. Isso não é democracia, isso não é justiça. Porque se vai ganhar ou vai perder, quem vai ganhar ou vai perder, o Brasil é que tem que resolver lá, os ministros, o plenário. Se a maioria quer, não quer, isso não é problema pessoal. Ah, não vou pôr, não gosto do Lula. Ah, o povo não quer, que o povo não quer? Põe lá, submete. Nós não sabemos, porque Supremo é Supremo. É falso como os políticos. Ele fala assim, pode deixar, doutor, se for desse jeito, eu vou garantir o voto. Garante nada. Tudo mentiroso, falso, hipócrita. Para chegar lá tem que ser hipócrita. Começa por aí. Doutor Viano, acabou o nosso tempo. Muito obrigado. Um abraço grande, boa semana, bom trabalho. Vamos aguardar os acontecimentos. Vamos aguardar. Isso aí. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão e Otávio Scandelari. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. O Ateliê de Delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir!
A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Estamos de volta com o programa Militão e Militão. Hoje é terça-feira, é dia de conversar com Otávio Scandelai, que traz para a gente assuntos muito interessantes relativos à sucessão familiar. Então, você que está nos acompanhando, fique com a gente. Antes tem a dica de inglês da FD English. Hi guys, I'm Fabiano and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. Você sabe qual preposição nós usamos em inglês para falar em janeiro ou em abril? Por exemplo, na frase Londres é bonita em setembro. Você sabe qual é a tradução desse em inglês? Vamos ver? London is beautiful on September, in September, from September. O correto é in September. Como eu disse, a preposição correta para os meses é in. London is beautiful in September. Um outro exemplo, my birthday is in November. Para falar em com os meses do ano, nós usamos sempre a preposição in em inglês. Essa foi a dica de inglês com a FD English. Muito bem, vamos conversar com Otávio Scandelai. Como vai, Scandelai? Está tranquilo? Tranquilo, Marcelo. Bem. E você também está bem? Bem, tudo jóia. Boa noite para você, né, que está nos ouvindo e vendo. Mais uma vez, muito obrigado pela preferência de estar conosco. E é uma honra estar aqui, né, Marcelo? É verdade, para todos nós. Para todos nós. E estar no seu programa, né, Marcelo? Já está indo para alguns aninhos com você. É verdade. Quantos programas falando de família, falando de sucessão, né? É, bem por aí, né, Marcelo? Tema que, aliás, é pouco abordado na TV brasileira. Sim, perfeitamente. É por isso nós estamos falando aqui com muita insistência, né? Tá? E hoje, Marcelo, então nós vamos falar um pouquinho, com a sua permissão, lógico, claro, né? Da nossa avó Luísa. Você quer me fazer alguma pergunta, Marcelo, para começar? Eu estou até com a certidão de casamento dela. A avó Luísa, ela já faleceu. Sim, faleceu. É por isso que eu estou falando dela hoje, porque hoje faz 30 anos que ela faleceu. Mas ela nasceu em 1901, é 1901, isso? Marcelo. 1/6. Aliás, eu também nasci em 1/6. E uma das coisas, Marcelo, que eu tenho uma grande lembrança até hoje, é que nesta data, 1/6, a gente comemorava o aniversário da minha avó, no caso a avó Luísa, que ela nasceu em 1901, mas foi registrada em 18 de setembro de 1902. Naquela época era assim, né? Era assim, tá? Ela nasceu da cidade de São Carlos e tal, né? Então, falar um pouquinho deste momento da avó Luísa, tá? Porque essa semana que passou, dia 8, foi considerado o Dia Internacional da Mulher. Exatamente. Por isso que eu estou falando um pouquinho hoje da avó Luísa. E nesse dia 1º, então, nós comemorávamos o nosso aniversário. Era a minha avó, eu, o tio Benito e o tio Zeca. O tio Benito e o tio Zeca era dia 30 de maio e o nosso dia 1º. Então nós nos reuníamos naquela sala, na casa da avó Luísa, casa de barro, Marcelo. De barro? Sim, não sei se você já se conheceu, uma casa feita no barro. A gente que fabricava, o chão era piso batido. E era resistente? Absolutamente, uma delícia morar aquilo. Só que, lógico, para bicho, essas coisas, era um problema, né? Porque não tinha como vedar completamente, né, Marcelo? Porque a gente punha uns paus em pé e deitado, e aí punha os barros, ia pondo os barros. Olha que curioso. É interessante, curiosíssimo. Só quem passou por isso é que pode falar do que é viver num lugar como este e viver naquele tempo e poder hoje, 60 anos depois, 60 e poucos anos depois, falar disso aí, né, Marcelo? É verdade. Tá? Eu gostaria que você me perguntasse como é que era a avó Luísa. Ela que morreu com 86 anos, não foi? Isso, 86 para 87 anos. Ela era o quê? Era uma avózona ou era uma avó brava, que tinha autoridade? Muito bem.
Muito bem, Marcelo. Então é isso, tá? Então, dia primeiro era aquela festa, e ela fazia um bolo. Eu lembro da avó Luísa, do anisete que ela fazia, tá? Então, é uma coisa assim fantástica. Mas a avó Luísa Rossi, tá? A gente fala hoje que a mulher está querendo ter essas regalias, mandar isso, aquilo. Eu não vejo problema e não vejo por que esse movimento, porque a minha avó Luísa, nós obedecíamos a ela ipsilite. E nós estamos falando dos anos 50. Dos anos, não, foi quando eu nasci, 50, isso aí, daí para frente. Todos obedeciam a avó Luísa absolutamente. Meu avô obedecia a ela assim. Até ele? Não, todos, os irmãos, os irmãos do meu pai. Então eu não entendo por que esse movimento tem que ter toda essa falácia, porque eu acho que tudo, Marcelo, está na personalidade de cada um. É verdade. Tem gente que não nasce para mandar, nem para... Não é isso. E no caso, então, a avó Luísa foi assim. A minha mãe também, meu pai também obedecia a minha mãe. Opa. Então eu não vejo por que esse movimento todo que se fala, que se tem, que se matava, que se prendia a mulher, eu não entendo isso aí. Sinceramente, na minha cabeça, não tem muita conexão, porque eu vejo que lá, na nossa família, a mulher sempre foi absolutamente sempre respeitada. Ela se impunha, a mulher, ela não precisava mandar, não precisava ir na roça, não. Ela fazia o trabalho dela, o marido fazia o trabalho dele, ou seja, havia um combinamento, Marcelo, tá? Que eu creio que é o que está faltando hoje, quem faz o quê? Está todo mundo perdido, né? Exatamente, então nós ficamos um pouco perdidos. Então eu volto a falar da minha avó Luísa Rossi, né? Que nasceu então em 1 de 6 de 1901, tá? O pai dela, o Luigi Francisco Rossi, que veio da Itália, de Brusaporto, tá? Então, o que se pode falar da mulher hoje, aquela mulher naquele tempo? Para mim não há diferença. É que tem gente que acha que era tudo mulher submissa, que não abria a boca, né? Exatamente. Mas não é nada disso. Então. Nada disso, Marcelo. Não era, na nossa família, no meu convívio, nunca foi assim. As mulheres sempre tiveram o seu auge, as minhas tias. Tem um tio que a minha tia dizia, aliás, a maioria das minhas tias, meus tios obedecem até hoje, tem alguns vivos ainda. Certo. Obedecem elas ipsilite, porque as minhas tias, nora da avó Luísa. As noras, aprenderam. Eu não sei se aprenderam ou assim, elas se posicionavam corretamente, tá? Condignamente, tá? Porque o que acontece hoje, Marcelo, para mim, no meu entendimento, a mulher está muito solta, está muito, assim, muito livre, muito liberal. Ela está focando muito do lado sexual da coisa, sabe? Então eu acho que isso não é bom para a mulher também. É verdade. Sabe, que ela incita o homem ao macho, assim até como se fala, não levar o estupro, mas quase. Porque a vestimenta que as mulheres estão usando hoje é vergonhoso. É sensual demais, né? Essa palavra que fala é muito sensual. Então eu creio que está na hora, novamente, da mulher se posicionar no seu lugar devido, manter um acato, tá? E se impor pelo respeito e não pela sensualidade. E tem o exemplo da avó Luísa, tá? Que foi austera, firme e determinada. E tem mais, eu vou finalizar dizendo que ela, quando chegou aos 86 anos, ela disse assim, eu estou pronta, fiz tudo o que eu queria e vou partir. 15 dias depois ela partiu, ela foi embora. Ou seja, missão cumprida. Ela cumpriu a missão direitinho e foi embora tranquilamente. Tá ok, gente? Mais uma vez, muito obrigado, boa noite e até terça-feira que vem. Obrigado, Scandelai. Grande abraço para todos. Boa noite.